Chegamos ao segundo módulo do curso e nesta etapa abordaremos temas muito relevantes que dizem respeito ao uso seguro e responsável da inteligência artificial, de modo que falaremos sobre algumas normas de conduta, boas práticas, envolvendo questões éticas e as limitações decorrentes dos vieses da IA. Também falaremos sobre marcos regulatórios, tanto nacionais quanto internacionais. Quando pensamos em ética, associamos sua definição a um conjunto de princípios, valores e normas morais de conduta de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. São aquelas regras naturais de comportamento que têm como principal objetivo o convívio harmônico, saudável e organizado em sociedades essencialmente humanas. Quando devolvemos um troco que recebemos a mais, ou quando o restaurante esquece de cobrar um determinado item da conta do jantar e nós avisamos o garçom para ser feito o ajuste da nota, quando respeitamos as filas prioritárias em órgãos públicos, estabelecimentos privados. Todas essas são manifestações concretas de comportamentos éticos esperados em sociedades harmônicas e organizadas. Mas e como transportamos isso para o campo da inteligência artificial? Bom, alguns dos exemplos mais latentes de aplicação de preceitos éticos na inteligência artificial dizem respeito principalmente à observância às regras de transparência no uso da IA, ao invés de seguirmos um caminho de opacidade. Também diz respeito à privacidade dos dados utilizados nos sistemas de inteligência artificial e também à capacitação dos usuários desta tecnologia, pois o letramento dos usuários que utilizam a inteligência artificial envolve um conjunto de boas práticas para evitar resultados ruins decorrentes, por exemplo, da discriminação algorítmica. A capacitação também envolve técnicas para se diminuir o risco de alucinações da ferramenta, entre outras cautelas que serão exploradas posteriormente. E a forma mais pertinente e objetiva de se implementar uma cultura verdadeiramente ética no uso da IA é o respeito às normas que regulamentam o uso da inteligência artificial, seja no cenário nacional, seja no cenário internacional. Diversas foram as preocupações éticas que marcaram a evolução da inteligência artificial ao longo do tempo. Neste aspecto, entre os marcos regulatórios internacionais, eu quero dar destaque às regulamentações aprovadas pela Unesco e pela União Europeia. A recomendação sobre a ética da inteligência artificial, aprovada pela Conferência Geral da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, sustenta-se em 4 valores fundamentais. O primeiro deles é a dignidade humana, que envolve o respeito, a proteção e a promoção dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e da dignidade humana. Temos também a sustentabilidade ambiental, que trata da prosperidade ambiental e ecossistêmica. O terceiro valor é a diversidade e inclusão. Isso significa uma preocupação da conferência em garantir o respeito, a proteção e a promoção da diversidade e da inclusão. E temos também o quarto valor, e com igual importância aos demais, temos a promoção das sociedades pacíficas. Ou seja, o uso ético da inteligência artificial envolve também uma preocupação com a construção de sociedades pacíficas, justas e também interconectadas. Além desses 4 pilares fundamentais, a resolução da Unesco também estabelece 10 princípios operacionais. O primeiro deles, a proporcionalidade e não causar dano. Temos também segurança e proteção. Um terceiro princípio operacional, justiça e não discriminação. Depois, sustentabilidade. Temos também o direito à privacidade e à proteção de dados, a supervisão humana e a determinação, transparência e explicabilidade, responsabilidade e prestação de contas,
conscientização e alfabetização, e aí por último, governança e colaboração adaptáveis e com múltiplas partes interessadas. Mais adiante, a União Europeia assume o protagonismo da matéria, aprovando aquele que seria um dos regulamentos mais rigorosos sobre inteligência artificial no mundo. A União Europeia inaugurou então uma classificação e uma metodologia baseada em diferentes graus de risco. No risco inaceitável, teremos as práticas proibidas no uso da inteligência artificial, devido ao seu alto potencial de dano. Já em alto risco, o uso exigirá uma série de medidas e avaliações rigorosas, tentando mitigar os possíveis prejuízos causados com sistemas de IA que atuem nessas tarefas classificadas como de alto risco. No risco limitado, teremos tarefas que estarão sujeitas a requisitos específicos e a uma transparência maior e uma grande fiscalização. Por último, teremos as hipóteses de risco mínimo, que envolvem um grau de monitoramento mínimo, embora com mais liberdade de atuação dos usuários e dos sistemas de IA. E com isso, a União Europeia busca manter o foco na proteção aos direitos fundamentais, a promoção ética e da confiança e também a proibição de práticas abusivas. Já no cenário nacional, eu chamo a atenção para essas 5 normas: a Resolução CNJ 332 de 2020, o Projeto de Lei 2338 de 2023, a Resolução CNJ 615 de 2025, que nós exploraremos um pouco adiante, o ato CSJT número 41 de 2025 e o ato conjunto CSJT-ENAMAT, também publicado no ano de 2025. Tivemos em um primeiro momento a Resolução 332 de 2020 do CNJ. Ela foi proposta antes mesmo do próprio projeto de lei nacional e protagoniza uma rápida iniciativa do Poder Judiciário visando já traçar as primeiras diretrizes para o uso da inteligência artificial no âmbito judicial. E o foco foi a ética, a segurança, transparência e a compatibilidade com os direitos fundamentais dos jurisdicionados. Em seguida, temos o projeto de lei 2338 de 2023, que foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, estimular a inovação responsável e a competitividade, garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis, sempre em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento social, científico, tecnológico e econômico. Acompanhando o contexto de acelerado desenvolvimento dos modelos de linguagem e das soluções de inteligência artificial generativa, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicou o ato número 41 de 2025, estabelecendo diretrizes para o uso da IA na Justiça do Trabalho. E foi centralizada a governança e padronizando-se soluções para uma maior eficiência e conformidade. O CSJT consolidou o ChatJT como principal ferramenta de IA da Justiça do Trabalho, promovendo então uma plena eficiência administrativa. Recentemente, o ato conjunto número 35, CSJT-ENAMAT, institucionaliza um framework normativo e pedagógico bem robusto para a capacitação dos seus magistrados, magistradas, servidoras e servidores, tanto em modelos de linguagem quanto em inteligência artificial generativa, reafirmando o protagonismo da Justiça do Trabalho na integração de tecnologias disruptivas em inteligência artificial, tudo em harmonia com os valores jurídicos e a confiança da sociedade. O ano de 2025 é aquele em que, de fato, o Poder Judiciário conseguiu estabelecer diretrizes importantes e bem objetivas sobre o uso da inteligência artificial. É publicada a Resolução número 615, de 11 de março de 2025, pelo CNJ,
atualizando a norma anterior, que era a 332 de 2020. Na nova resolução, o CNJ incorpora conceitos mais contemporâneos e inovadores, enfatiza a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio, sem autonomia na tomada de decisões judiciais, porque elas permanecem sob responsabilidade humana, como já era esperado. As ferramentas de IA são classificadas conforme os graus de risco, inspirando-se no modelo europeu, que nós já vimos anteriormente e que será mais detalhado adiante. Bom, a resolução ela adota esse caminho de regulamentar essas tecnologias com ênfase na ética, na transparência e na governança, estabelece princípios e procedimentos bem claros para o manejo ético e seguro desses sistemas inteligentes. E essa resolução ela vem em um momento crucial, porque ela ocorre em meio a um acelerado desenvolvimento dos modelos de linguagem e da inteligência artificial generativa, porque elas impactam profundamente o trabalho judicial. E a norma ela vem buscando um equilíbrio entre a inovação e a proteção aos direitos fundamentais, permitindo assim uma modernização do judiciário com essas inovações tecnológicas sem abrir mão da proteção aos direitos fundamentais. De fato, não haveria qualquer possibilidade do judiciário ficar fora desta nova onda tecnológica, até porque todos os atores processuais já estão fazendo uso massivo dessas ferramentas tecnológicas, seja a advocacia privada, a advocacia pública por meio das suas procuradorias, diversas outras áreas do conhecimento humano, como engenharia, medicina, comunicação, etc. E o judiciário tem o dever de participar dessa revolução tecnológica, até porque nós lidamos diariamente com a realidade vivida pelas pessoas, pelas empresas, pelas entidades em geral, e toda essa mudança que a sociedade experimenta, ela precisa ser acompanhada e compreendida bem de perto por quem tem um papel tão importante e relevante perante o povo. Então, e nós não podemos nos esquecer que estamos sujeitos a alguns princípios constitucionais, como a razoável duração do processo, o princípio da eficiência, e nós precisamos dar concretude a estes postulados, por meio da incorporação, inclusive, dessas tecnologias disruptivas, mas de forma segura, responsável e, é claro, sem retrocedermos nem um milímetro sequer no que se refere ao respeito aos direitos fundamentais. E seguindo as bases consagradas mundialmente acerca dos valores éticos a serem utilizados na inteligência artificial, a resolução reforça algumas dessas premissas, como, por exemplo, a compatibilidade com os direitos fundamentais, a categorização das soluções de IA em níveis de risco, seria o risco excessivo, o alto risco e o baixo risco, e um dos motivos disso é possibilitar a aplicação de medidas de controle proporcionais ao nível de risco da solução de IA. Tá? Também é enfatizada a centralidade da pessoa humana, mantendo-se a supervisão humana e o controle sempre na mão do usuário. Então, essa premissa ela determina que o usuário mantenha o controle final sobre as decisões, sempre com possibilidade de revisão e modificação dos resultados. A revisão final sempre será humana, sempre será obrigatória e indelegável para a inteligência artificial. O uso da IA, então, ela assume o seu caráter de complementariedade e não de substituição, já que a ferramenta não pode, em nenhuma hipótese, substituir o julgamento final humano. Existem várias formas de se combater aquilo que nós conheceremos como viés algorítmico, mas dentre as diversas medidas que podem ser adotadas, uma das principais é justamente a reserva de humanidade e manter a decisão final sempre na mão do usuário. E no artigo 10 da resolução do CNJ, nós temos as chamadas vedações gerais. São as vedações absolutas para todo o Poder Judiciário no que se refere ao uso da inteligência artificial, porque elas contemplam riscos à segurança da informação e aos direitos fundamentais dos usuários.
Então, seriam sistemas sem possibilidade de revisão humana dos resultados, ou seja, que teriam uma dependência absoluta do usuário ao resultado proposto pela inteligência artificial. Isso é absolutamente vedado, proibido. Também sistemas que buscam a valoração de traços da personalidade para prever crimes ou reiteração delitiva. Isso também é vedado, o uso da inteligência artificial nesse tipo de tarefa. Também classificação ou ranqueamento de pessoas para avaliação da plausibilidade de direitos ou testemunhos. Então, um sistema de inteligência artificial que tivesse como propósito dar uma decisão final sobre a pertinência, a plausibilidade e a valoração de testemunhos, de outros tipos de prova. Tudo isso, caso fosse delegado integralmente a um sistema de inteligência artificial, isso seria vedado, tá? Sempre tem que ter a possibilidade de revisão final humana. E também aí por último, identificação de padrões biométricos para o reconhecimento de emoções. Bom, sobre esse último tema, padrões biométricos são características fisiológicas ou comportamentais. Então, como que seria a aplicação de um sistema de IA no reconhecimento de emoções? Seria basicamente o seguinte: uma tecnologia de reconhecimento de emoções, ela utiliza algoritmos de IA para analisar expressões faciais, analisar a voz, batimentos cardíacos, condutividade da pele. Então, tudo isso seria para tentar inferir estados emocionais de alguém, como felicidade, tristeza, raiva, medo, surpresa, nervosismo, etc. Então, esse seria um exemplo de um sistema de IA que utilizasse padrões biométricos para reconhecimento de emoções. E aí, a resolução proíbe esse tipo de tecnologia porque, primeiro, existe um alto risco de imprecisão nessas inferências que o sistema iria fazer acerca dos estados emocionais da pessoa. A tecnologia poderia levar a conclusões enviesadas e discriminatórias, evidentemente, e isso, portanto, viola aspectos fundamentais da dignidade humana e da própria privacidade mental das pessoas. E isso certamente prejudicaria a imparcialidade de qualquer tipo de julgamento. E a resolução traz um rol daquelas tarefas e aplicações chamadas de alto risco, que, embora não completamente vedadas, mas elas estão sujeitas a uma série de restrições verdadeiramente significativas para o uso da IA no âmbito do judiciário. Então, temos aqui no AR1, que é a solução de alto risco 1, identificação de perfis comportamentais, exceto situações controladas e específicas. É uma hipótese de alto risco. Aferição e valoração de meios de prova em processos contenciosos se enquadra nesse rol de tarefas que, para serem aplicadas no âmbito específico do judiciário, devem observar uma série de requisitos, exigências fiscalizatórias, auditorias. Existe uma série de restrições significativas para uma solução de IA oficial no âmbito do judiciário que contemple esse tipo de situação, esse tipo de finalidade, né, de objetivo. Então, o item 3, averiguação, valoração, tipificação e interpretação de crimes, contravenções e atos infracionais, exceto rotina da execução penal. O 4, juízos conclusivos sobre a aplicação de normas e fatos concretos. E, por último, identificação biométrica para monitoramento, exceto para mera confirmação de identidade ou para atividades de segurança pública devidamente justificadas. Então, nós conseguimos perceber que quando a gente compreende aquelas bases fundamentais traçadas desde as normas internacionais, a gente já consegue inferir aproximadamente o que é possível e o que não é possível fazer com um sistema de inteligência artificial. Mas vem a norma, resolução 615 do CNJ, e deixa isso ainda mais cristalino. Traça de forma bem objetiva quais são as soluções absolutamente vedadas, quais são aquelas que são consideradas de alto risco, que para serem empregadas oficialmente no judiciário
devem observar uma série de requisitos e exigências, e aí a norma ela é muito objetiva em relação a isso. A própria norma também traz aquelas soluções enquadradas como de baixo risco, ou seja, são soluções que são permitidas, mas que mesmo assim exigem a supervisão humana, como isso já é absolutamente sabido e consagrado. Bom, o item 1, atos ordinatórios, tarefas de apoio, classificação, agrupamento, sumarização, transcrição, resumos, tudo isso é permitido, pois considerado como de baixo risco, porém sempre com a supervisão humana final. Detecção de padrões decisórios e precedentes complementando a avaliação humana, relatórios gerenciais e jurimetria sem substituir a avaliação humana ou fazer valorações morais, produção de textos de apoio judicial. Isso aqui é muito comum na nossa atividade e certamente será uma das formas que será mais utilizada pelo quadro de magistrados e servidores do judiciário. E é claro, mantendo a supervisão e a versão final do magistrado. Isso deve sempre ser preservado. Aprimoramento das atividades humanas ou tarefas preparatórias de alto risco sem alteração material do resultado. Então vejam, tarefas preparatórias de alto risco sem alteração material do resultado. Então isso entra como sendo de baixo risco. Análises estatísticas para a política judiciária com supervisão contínua para evitar os vieses, transcrição de áudio e vídeo, que também é muito comum nos dias de hoje nas nossas audiências, sempre mantida a revisão humana, e, por fim, anonimização de documentos, garantindo a privacidade e a proteção de dados, e nós também abordaremos isso um pouco mais adiante. E aqui nós temos algumas vedações específicas para a inteligência artificial generativa particular, aquela utilizada por nós na nossa conta privada externa ao judiciário. Nesse slide nós temos um rol de vedações específicas para este tipo de ferramenta. E uma delas é o processamento de dados sigilosos ou protegidos por segredo de justiça sem anonimização. Então, eu não posso inserir em uma inteligência artificial generativa privada, externa ao judiciário, um PDF contendo um processo que está em segredo de justiça, sem fazer a devida anonimização. E aí, só lembrando, essas ferramentas de IA generativa particulares são aquelas utilizadas nos modelos de linguagem que nós conhecemos como ChatGPT, Claude, Gemini, entre diversas outras que vêm surgindo diariamente. Então, lembrando, esse tipo de ferramenta em conta privada, particular, externa ao judiciário, não pode ser utilizada para se processar dados sigilosos ou protegidos por segredo de justiça sem a devida anonimização. Também não posso utilizar esse tipo de ferramenta para aquelas hipóteses de risco excessivo ou de alto risco. E aí, só lembrando, vamos voltar aqui rapidamente, essas são as hipóteses de vedação por risco excessivo, que são sistemas sem possibilidade de revisão humana, que façam a valoração de traços da personalidade, ranqueamento e classificação para plausibilidade de direitos ou testemunhos, a identificação de padrões biométricos, emoções. Lembrando aqui que nas atividades de alto risco, que portanto são vedadas para a inteligência artificial generativa particular, nós temos a valoração de meios de provas, a identificação de perfis comportamentais, avaliação, interpretação, tipificação de crimes, contravenções, atos infracionais, juízos conclusivos sobre normas e fatos, enfim, esse rol de aplicações de alto risco, ele se enquadra como algo vedado no uso da inteligência artificial generativa particular. Porém, falando aqui em valoração de prova, eu gosto de chamar a atenção para as atividades de baixo risco em que a inteligência artificial generativa particular é permitida. E dentre elas podemos citar a produção de textos de apoio judicial com supervisão e versão final do magistrado. Também tarefas de apoio,
aprimoramento de atividades humanas ou tarefas preparatórias de alto risco. Então, se eu tenho uma ferramenta, um assistente inteligente, que ele faz, por exemplo, uma estruturação textual de depoimentos para fins preparatórios para uma decisão futura do magistrado, isso é permitido. Por quê? Porque a ferramenta está sendo utilizada como meio de apoio, suporte para posteriormente o magistrado poder basear sua decisão final. O que eu não posso é utilizar, por exemplo, um assistente inteligente ou um prompt para transferir para a IA o julgamento final acerca de um depoimento, de uma prova documental, enfim, uma valoração definitiva. Não pode ser delegada, não pode ser transferida para a IA. Eu posso usar essa ferramenta para contextualizar, reunir as informações, estruturar, resumir e até gerar insights, fazer estudos aprofundados acerca daquele contexto, daquela prova oral que foi produzida ou então daquela prova documental. Eu posso sim utilizar a ferramenta para que eu forme um contexto, um conteúdo que servirá de apoio para a decisão final humana. Então, né, nesse tipo de emprego, o uso da inteligência artificial generativa ele é permitido. Tá? E aí, seguindo, é vedada a utilização da IA generativa particular externa ao judiciário para utilização de dados sigilosos, protegidos por segredo de justiça, inclusive para treinamento de modelos de IA, salvo prévia anonimização. Se eu conseguir e efetuar a anonimização daquele documento, eu posso fazer a utilização na IA generativa privada nesse contexto aqui, tá? Mesmo com dados sigilosos ou protegidos em segredo de justiça. Aí eu posso processar esse tipo de dado lá na IA generativa desde que eu faça a anonimização. E é claro, eu não posso usar a própria IA generativa particular para fazer essa anonimização, porque para fazer isso eu teria que inserir o documento sigiloso ou protegido por segredo de justiça. E é claro, a norma perderá a sua finalidade. Então eu tenho que anonimizar de uma outra forma antes de inserir o dado sigiloso ou protegido por segredo de justiça em uma IA generativa particular externa ao judiciário. Ok? E aí, prosseguindo, compartilhamento de dados custodiados pelo judiciário sem anonimização. Então percebam que quando eu consigo anonimizar o documento, ainda que ele seja sigiloso, ainda que ele esteja em segredo de justiça, significa que eu posso processá-lo na inteligência artificial generativa. Porque quando eu anonimizo, eu consigo fazer com que aquele documento não possa mais ser associado a uma pessoa. Ele perde o poder e a possibilidade de associação a alguém. Então essa é a finalidade da anonimização. O tema que nós iremos abordar agora diz respeito à proteção de dados no contexto trabalhista em relação às aplicações e soluções de inteligência artificial. Bom, nós podemos dizer que a LGPD é a nossa pedra angular na proteção de dados e a sua incidência é direta e essencial nas relações de trabalho. No ambiente trabalhista, nós lidamos com muitos dados sensíveis. Biometria para controle de ponto, informações médicas em atestados, dados relativos à raça, etnia. Por exemplo, temos armazenadas avaliações de desempenho, filiação sindical, entre outras questões. E o artigo 20 da LGPD traz uma importante previsão, pois ele protege o titular de ficar sujeito a decisões meramente automatizadas, sem possibilidade de revisão humana. Então, isso significa que o empregado tem o direito de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente por algum algoritmo que afete os seus direitos. Então, isso inclui, por exemplo, decisões destinadas a definir o perfil pessoal, perfil profissional, perfil de consumo, de crédito e outros aspectos da personalidade dos trabalhadores. Tudo isso é fundamental porque a LGPD não apenas regula como as empresas usam e tratam e armazenam os dados dos empregados, mas também nós do judiciário temos que
tratar essas informações pessoais e processuais e devemos então proteger esses dados mais sensíveis mesmo durante uma tramitação processual. A lei estabelece um ciclo completo de proteção, desde a coleta dos dados na fase pré-contratual, assim como durante a vigência dos contratos de trabalho em geral e também no pós-contrato, no período da rescisão, em que as empresas armazenam os dados para necessidades futuras. Bom, tudo isso implica em um dever de transparência que deve permear essa relação. E aí eu cito aqui um caso prático que está muito relacionado à proteção de dados e ao artigo 20, que protege os trabalhadores contra decisões automatizadas. Em 2021, um tribunal de Amsterdã tomou uma decisão que reverberou mundialmente. 6 motoristas da Uber processaram a empresa alegando que eles foram desligados injustamente apenas pelo algoritmo da plataforma. Então, o Tribunal de Amsterdã ordenou que a Uber readmitisse os motoristas, porque de fato aparentemente teriam sido demitidos por uma decisão automática do sistema da plataforma sob uma suposta acusação de fraude. O tribunal considerou tudo isso ilegal e ele se baseou principalmente no artigo 22 da GDPR, que é a lei europeia de proteção de dados. É uma lei muito rigorosa e esse artigo também proíbe decisões meramente automatizadas sem revisão humana. E fazemos então a conexão com a legislação brasileira, porque, como foi dito, o artigo 20 da nossa LGPD também tem uma proteção similar, estabelece que o titular dos dados tem o direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses. Então, isso significa que os trabalhadores brasileiros podem questionar eventuais dispensas por algoritmo ou outras medidas automáticas adotadas por sistemas que afetem os seus direitos, os seus interesses, porque é sempre exigida uma supervisão humana. Então, na prática, significa que a gente nunca pode presumir que a IA, a inteligência artificial, é neutra ou que ela possua discernimento ou uma imparcialidade suficiente para adotar esse tipo de medida como instância final. Então, o ser humano tem que se manter na curadoria de todas as decisões e respostas advindas de um sistema de inteligência artificial. Por isso que o controle humano não é apenas recomendável, ele é obrigatório. E aí, nós passamos agora então para esse slide em que voltamos a tratar da proteção de dados e assim, exige-se um rigor absoluto quando se trata principalmente de dados sensíveis e sigilosos. Nós lidamos com informações muito importantes no dia a dia, envolvendo informações médicas, valores de acordos, informações sobre menores, segredos industriais, entre diversas outras informações. Inclusive, vocês devem ter tomado conhecimento de um outro caso que também ganhou os noticiários, em que uma equipe de trabalhadores inseriu em um sistema de inteligência artificial público códigos sigilosos de uma grande empresa sul-coreana. E isso gerou um grande alerta entre as companhias, tanto é que chama a atenção a relação desse fato com a Resolução 615 do CNJ, onde são introduzidos conceitos específicos de proteção de dados desde o início. Então, uma dessas medidas de proteção é baseada nesse princípio Privacy by Design, que significa uma proteção de dados desde a concepção de qualquer novo projeto ou serviço de IA.
E aí também temos um segundo princípio, conceito de implementação dessas tecnologias, que é o Privacy by Default, ou seja, alto nível de confidencialidade de dados por padrão. Então, o padrão já tem que ser o alto nível de confidencialidade de dados quando se fala em implementação de soluções de inteligência artificial. E aí, a anonimização também ganha importância nesse contexto, nessa temática, porque como nós vimos anteriormente, a anonimização ela permite a remoção da associação direta ou indireta dos dados a uma determinada pessoa. Então, outra implicação prática que nós temos é a proibição do uso da IA generativa particular em processos com segredo de justiça ou documentos sigilosos sem a devida anonimização, conforme já tratamos também anteriormente. Esse campo de estudo é um dos mais importantes para aqueles que vão fazer uso da inteligência artificial de forma institucional, principalmente no âmbito do Poder Judiciário. Nós, que somos profissionais que nos dedicamos diariamente à busca pela justiça, pela equidade, que buscamos a imparcialidade, compreendemos exatamente o malefício de decisões tendenciosas, o mal que essas decisões podem causar às pessoas. Imagine, inclusive, um sistema que tomasse centenas, milhares de decisões de forma automatizada e impusesse os seus vieses em todas essas decisões. Então, nós teríamos um cenário absolutamente perigoso e inconcebível quando se está em questão a vida das pessoas, a saúde, os bens, enfim. Esses são chamados vieses, que são inclinações presentes nos sistemas de inteligência artificial, geralmente originados do seu próprio treinamento, da sua própria origem, da própria programação. Quando, por exemplo, o sistema de IA é treinado com determinados dados, com um conjunto de dados, o sistema acaba absorvendo também os preconceitos sociais, culturais e até os preconceitos institucionais contidos naqueles dados de treinamento. E quando você tem um sistema que absorve esses preconceitos, esses vieses, isso acaba por gerar o que nós chamamos de discriminação algorítmica, porque a IA generativa ela tem a tendência de reproduzir e repetir o mesmo padrão que ela aprendeu durante o seu processo de treinamento. Então, imagine, por exemplo, um modelo de linguagem, uma inteligência artificial, que foi treinada majoritariamente com decisões que favorecem uma determinada parte. Por exemplo, que o sistema fosse treinado majoritariamente com decisões que favorecessem só os empregadores. Muito provavelmente, esse sistema, durante a sua atuação, reproduziria um viés favorecendo os empregadores, porque aquela foi a base essencial dos dados de treinamento daquela ferramenta. Então, podemos até trazer um outro exemplo. Imagine que durante um processo de treinamento de um sistema de IA não houve muita exposição a casos de discriminação, casos de assédio, assédio moral, assédio sexual, enfim. Muito provavelmente, se a máquina não foi exposta de maneira equilibrada àquele tipo de informação, àquele tipo de caso, àquele tipo de dado, é possível e é provável que a máquina não dê muita importância para casos de discriminação, de assédio, enfim, porque aquilo não foi exposto para a máquina durante o processo de treinamento. Por isso que ela não teria condições de avaliar de forma imparcial, de forma segura, a existência de casos de discriminação ou assédio, porque aquilo não foi devidamente incorporado no processo de treinamento. Por isso que nós não podemos delegar as decisões para as máquinas. Nós temos que manter o controle disso,
até porque a gente não sabe exatamente como ocorreu o processo de treinamento dessas ferramentas. Eu trago um caso aqui paradigmático, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ele é citado com bastante frequência nos cursos e nas conversas sobre inteligência artificial, principalmente na parte relativa aos vieses, é o chamado caso Compass. O sistema Compass ele foi usado em 46 estados norte-americanos e a finalidade desse sistema era ajudar a prever o risco de reincidência criminal em determinadas populações. E esse sistema gerou uma série de controvérsias devido aos vieses raciais que foram descobertos a partir da análise do Compass. O que acontece? Esse sistema ele acabava atribuindo pontuações de risco que eram muito superiores para réus negros em comparação com réus brancos que tinham mais ou menos um perfil criminal semelhante. Então, o sistema ele auxiliava os juízes a decidirem se o juiz colocaria um determinado réu, investigado, acusado em liberdade ou não. E aí verificou-se o seguinte, que a proporção era desequilibrada. Os réus negros recebiam geralmente uma proporção de 45% de possibilidade de reincidência, ao passo que réus brancos recebiam apenas 23% de possibilidade de reincidência, mesmo ambos tendo perfis semelhantes, históricos semelhantes, fichas semelhantes. Então verificava-se que o sistema atribuía falsamente uma probabilidade quase duplicada de reincidência quando se tratava de réu negro em relação a um réu branco. Outro caso que também ganhou destaque na mídia internacional é o caso da Amazon, um outro caso paradigmático e inclusive muito relacionado à justiça do trabalho, ao âmbito trabalhista. Porque a Amazon, durante um determinado período, ela desenvolveu um algoritmo de recrutamento. Então, esse sistema ele foi criado para avaliar os currículos de candidatos a determinadas vagas na empresa e o sistema atribuía pontuações, permitindo que a própria máquina selecionasse os currículos que ela considerava sendo dos melhores candidatos. Então, eram diversos currículos, mas uma análise profunda identificou o seguinte: identificou que o sistema ele acabou desenvolvendo um viés de gênero. Ele penalizava currículos que tinham palavras como mulheres ou que tinham relações com o gênero feminino, dizendo que, por exemplo, capitã do clube de xadrez de mulheres. Se isso aparecesse em um currículo de uma candidata, esse currículo recebia uma penalização. Então, todas as candidatas em geral, e que inclusive eram oriundas de instituições femininas, acabavam recebendo uma pontuação inferior na análise feita pelo sistema, pelo algoritmo desenvolvido pela Amazon. E o que se descobriu? Se descobriu que o problema estava justamente no treinamento desse sistema de inteligência artificial. Por quê? Porque os dados que foram utilizados nesse processo de treinamento, eles eram baseados nos currículos da empresa dos últimos 10 anos. E aí, a maioria dos candidatos dessa área, na verdade, dos próprios empregados, eles eram do sexo masculino. Então, porque justamente predominava o sexo masculino nessa área tecnológica durante esse período. E isso acabou sendo
transferido para o sistema de inteligência artificial durante o seu processo de treinamento. A máquina, ao ver aquele padrão, ao mapear aqueles dados, entendeu automaticamente que os candidatos homens supostamente seriam melhores que as candidatas mulheres. Então, a Amazon, inclusive, tentou fazer uma correção nesse sistema, mas não obteve um bom resultado e o sistema foi descontinuado. Os vieses, eles podem ser classificados em inúmeros tipos. Porém, analisando cada classificação e cada definição dos tipos de vieses, é possível reuni-los em três grandes grupos. Seriam os vieses dos dados de treinamento, os vieses algorítmicos e os vieses cognitivos, que acabam gerando um ciclo de vieses, resultando em resultados enviesados. Bom, os vieses de dados, eles surgem porque os sistemas de inteligência artificial, como vimos, eles funcionam como verdadeiros estudantes que absorvem os padrões detectados nos dados do treinamento. Então, se eu tiver, por exemplo, um determinado grupo social que foi sobre-representado ou que foi subrepresentado, isso certamente influenciará no desempenho da ferramenta. Ou seja, se eu tiver um determinado grupo que foi representado de forma exagerada ou de forma insuficiente, isso gerará um reflexo nas respostas daquela solução de inteligência artificial. Então, esses são os vieses dos dados propriamente ditos. Já os vieses algorítmicos, eles são os vieses contidos no algoritmo, ou seja, naquela receita que processa as informações. Então, o algoritmo processa os dados e nessas situações em que a máquina tem o autoaprendizado, existe uma tendência deste algoritmo que já está enviesado perpetuar esses vieses, essas inclinações nos seus resultados. Então aqui neste caso o viés ele está contido no próprio algoritmo que programou o funcionamento daquela inteligência artificial. Em seguida nós temos os vieses cognitivos. Nós seres humanos inevitavelmente carregamos nossas experiências, nossas preferências e esses vieses pessoais eles podem acabar sendo incorporados em uma ferramenta de inteligência artificial quando, por exemplo, o desenvolvedor vai selecionar os dados que serão utilizados para o treinamento, vai organizar os dados. Em todas essas etapas, os desenvolvedores podem acabar transferindo de forma consciente ou não, esses seus vieses, suas preferências, seus preconceitos, suas escolhas, crenças, convicções em geral. Tudo isso pode acabar sendo transferido do desenvolvedor para a ferramenta de inteligência artificial durante o seu processo de programação, seleção de dados, treinamento, enfim. E aí, consequentemente, se o programador ele transferir os seus vieses para a máquina irá replicar isso durante o seu funcionamento, o que vai gerar os resultados enviesados, porque é uma forma de ciclo. Então, isso faz com que a gente lembre que uma das formas mais seguras para se evitar o risco do viés é assegurar a reserva de humanidade. Essa é a forma que está mais ao nosso alcance para prevenir os efeitos deletérios de um enviesamento de uma máquina. Porque com relação ao tipo de programação, ao tipo de dado que foi utilizado, isso não está ao nosso alcance. Nós não temos acesso à essência, ao que foi contido durante o processo de treinamento, ao que foi exposto para a ferramenta e como ela está exatamente programada. Nós não temos acesso a esse nível de informação. Então, o que fica mais próximo para a nossa realidade prática
é a manutenção do controle do resultado final, o controle do output. E aí eu menciono para vocês que eu fiz um experimento utilizando esse prompt. Eu pedi para a ferramenta de inteligência artificial representar através de uma imagem uma sessão de julgamento em um tribunal da Justiça do Trabalho do Brasil para ser utilizada como um avatar de um GPT personalizado. Então a minha ideia foi pedir que a ferramenta criasse uma imagem e eu tentei utilizar um prompt o mais neutro possível para evitar qualquer tipo de inclinação ou direcionamento da máquina ao criar esta imagem. E aí eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado. Este foi o primeiro teste que eu fiz. O resultado dessa imagem foi gerado no início do ano, provavelmente no mês de março. E aí a máquina me deu uma figura com 11 homens e todos brancos. Então eu pedi para ele criar uma sessão de julgamento em um tribunal da Justiça do Trabalho do Brasil, para ser utilizada como um avatar. E a resposta que ele me deu foram exatamente 11 homens brancos na figura de juízes. E aí eu fiz um novo teste, agora em julho de 2025, e a imagem foi essa. Houve uma evolução no que se refere à qualidade da geração de imagem dessas ferramentas. Nós sabemos que elas vêm evoluindo a cada dia, mas o resultado permanece sendo um homem branco na figura de magistrado. Esse teste foi feito no início do ano, já com uma outra ferramenta. Aqui foi o Gemini, nas anteriores foi o ChatGPT. E o resultado do Gemini no início do ano ainda foram 2 homens brancos como juízes, a partir daquele prompt neutro que eu inseri na ferramenta. Eu repeti o teste agora em julho, também no Gemini, assim como havia repetido no ChatGPT, e a resposta permanece sendo: todos os juízes são homens e todos brancos. Então, percebam, mesmo utilizando um prompt mais neutro possível, em todas as respostas que eu obtive, ambas as ferramentas que eu utilizei, no caso o ChatGPT e o Gemini, me apresentaram figuras com juízes homens e brancos. O entendimento sobre esses limites e essas características da inteligência artificial é vital para que nós não sejamos surpreendidos fazendo um uso incorreto da ferramenta. Então, a primeira vez que inclusive eu fiz esse experimento com colegas do judiciário durante uma oficina, a maioria obteve resultados semelhantes aos meus. Ou seja, a maioria relatou que também a ferramenta entregou figuras de juízes brancos, né? Homens e brancos. Depois de alguns meses, eu repeti o experimento em um outro tribunal, também em uma oficina, e aí algumas pessoas tiveram respostas semelhantes às minhas, mas outras relataram uma quantidade maior de diversidade. Então, algumas colegas chegaram até cogitar que possivelmente essas respostas diferentes estariam tentando seguir o perfil do usuário da ferramenta. E ao gerar a foto através do mesmo prompt, que a ideia era essa, que todos utilizassem exatamente o mesmo prompt, nós percebemos que houve uma ligeira mudança. Enquanto no início do ano a maioria teve respostas semelhantes à minha, no segundo teste agora, depois de alguns meses, algumas pessoas relataram respostas diferentes, mas cogitou-se que seria uma tendência da IA de seguir o perfil ou as características de cada usuário. E a verdade é que nós não temos como saber qual foi o padrão seguido pela inteligência artificial. Porque seja o sistema de IA reproduzindo um viés nos dados de treinamento, ou seja o sistema
reproduzindo um viés de tentar buscar prestigiar o perfil de cada usuário, isso tudo só reforça que o sistema geralmente irá reproduzir algum tipo de tendência, algum tipo de inclinação, que nós não sabemos como está programada. E como nós não sabemos como ela está programada, se existe uma margem de aleatoriedade ou não, isso só reforça que a inteligência artificial não possui os atributos capazes de substituir as competências humanas para qualquer julgamento justo, equitativo e imparcial e de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Tratando aqui das estratégias de mitigação e prevenção dos vieses, nós temos algumas medidas que deveriam ser adotadas no plano macro, né? E uma delas seria, que nós conversamos anteriormente, a melhoria dos dados, garantindo uma representação equilibrada dos treinamentos. Porém, isso não está muito ao nosso alcance. Isso depende mais dos desenvolvedores das tecnologias de inteligência artificial. Eles precisam garantir uma representação equilibrada e equânime nos diversos grupos e nos diversos interesses envolvidos naquela solução que está sendo construída. Eu cito aqui também times diversos, e aí dou um exemplo do judiciário, eu cito o 5º Constitucional da IA. Isso porque temos a situação em que tribunais são compostos não só por juízes de carreira, mas também com membros do Ministério Público do Trabalho e membros da advocacia. E isso visa possibilitar uma diversidade maior das visões de mundo. Então, essas experiências diversificadas enriquecem o julgamento e promovem decisões muitas vezes mais equilibradas, equânimes e mais atentas às diversas realidades que temos na sociedade. E transportando isso para a inteligência artificial, seria o caso de termos grupos de desenvolvedores também bem diversificados, com etnias diferentes, grupos sociais diferentes, culturas diversificadas, enfim, quanto maior a diversidade nos grupos de desenvolvedores, isso possivelmente geraria a criação de algoritmos mais equilibrados e mais representativos de todas as diferentes realidades que temos na sociedade. Eu cito também as auditorias regulares, que seria a detecção proativa de discriminação, em que os sistemas seriam rigorosamente fiscalizados e eventuais práticas discriminatórias teriam que ser corrigidas, sob pena até do sistema ser descontinuado. Por último, eu cito os dados sintéticos, complementar grupos subrepresentados. O que significa? Imagine que está sendo construída uma solução de inteligência artificial e um determinado grupo não possui dados suficientes para equilibrá-lo com os demais. Então, uma solução seria criar dados sintéticos, ou seja, criar dados artificiais para que aquele grupo que está subrepresentado tenha um equilíbrio em relação aos demais. Mas tudo isso, como eu disse, é no plano macro. A nós, usuários, cabe mais a preservação da reserva de humanidade e o controle das respostas e do output, mantendo isso sempre na mão do ser humano. Na prática, eu acrescento aí uma cautela que eu sugiro, porque os sistemas de IA eles vêm evoluindo e a promessa das empresas, dos desenvolvedores, é que eles comecem a aprender cada vez mais com as nossas interações. Então, eu dou uma sugestão. Quando forem criar assistentes personalizados ou prompts em si, e vocês forem utilizar modelos, por exemplo, um assistente ou um prompt de minuta de sentença, minuta de decisão, a minha sugestão é que vocês procurem diversificar os modelos. Por exemplo, tentem manter um equilíbrio entre os modelos de procedência e de improcedência em relação a cada tema, porque nós não sabemos até que ponto a inteligência artificial vai absorver aquela mensagem que está inserida naquele prompt ou naquele assistente. É possível que se você vier abastecer um prompt, um assistente só com decisões de procedência, aquilo direcione a análise da IA em algum momento.
É claro que você irá manter o controle da resposta final, da decisão final, mas para evitar eventuais erros, sugiro que desde o início você já mantenha esse equilíbrio em relação aos tipos de modelos que você irá utilizar no seu assistente inteligente ou no seu prompt. E aqui a gente só reproduz aquilo que já vem sendo dito ao longo do módulo, que é a convergência normativa que existe em relação à centralidade da pessoa como usuária, mas também como tutora final do output, da resposta da inteligência artificial. O ser humano sempre no controle da última decisão. E aí nós temos o princípio fundamental, que é a inteligência artificial deve servir ao ser humano, nunca substituí-lo, já seguindo também aqueles fundamentos que nós estudamos desde o início. As vedações expressas em que a autonomia decisória da IA não é permitida, isso não é concebível, a autonomia decisória, nenhum sistema pode dar a última palavra sozinho. O sistema deve apenas sugerir e aí o usuário controla a decisão final. Então, sistemas de IA sem revisão humana não são permitidos, assim como não são permitidas soluções de IA que promovam dependência absoluta do algoritmo por parte do usuário, ou seja, o usuário não pode ficar refém da decisão sugerida pelo sistema de inteligência artificial, assim como nós vimos quando tratamos da LGPD, em que os usuários têm o direito de pedir revisão humana sempre que forem afetados por alguma decisão automática de algum algoritmo ou de alguma plataforma de inteligência artificial. E aí a gente finaliza com a responsabilidade integral sempre na mão da magistrada, do magistrado, das servidoras e dos servidores. Neste slide, eu chamo a atenção para alguns pontos que exigem sempre uma verificação redobrada por parte do usuário. Então, sempre que a solução de inteligência artificial entregar uma resposta que contenha citação a leis, súmulas, acórdãos, isso sempre deve ser rigorosamente conferido, porque muitas vezes a inteligência artificial ela não tem um contexto suficiente, ela não tem um conteúdo suficiente para te entregar a resposta, mas ela sempre entregará alguma resposta. E aí, para isso, muitas vezes ela acaba criando fatos ou dados inexistentes, citando leis de forma incorreta, súmulas também que não condizem com o texto que aparece lá na resposta, no output. Então, tudo isso deve ser rigorosamente conferido, porque muitas vezes a IA ela acaba incorrendo naquela chamada alucinação, que é a criação de fatos inexistentes apenas para fornecer uma resposta ao usuário. Mesmo em cálculos, a inteligência artificial também tem uma margem significativa de erro, porque as operações exatas, mesmo tratando-se de cálculos aritméticos, eles não são infalíveis quando se trata de uma ferramenta de inteligência artificial. Aqui só reproduzindo os julgamentos, né? A IA não tem condições de fazer um julgamento justo, equânime e imparcial, e também não podemos utilizar a inteligência artificial como uma espécie de oráculo jurídico. Ou seja, eu não posso utilizar a inteligência artificial para tirar uma dúvida sobre uma interpretação jurídica definitiva. Ela não tem condições de substituir a análise e a interpretação humana. Muitas vezes, se fizermos uma pergunta para a IA, ela pode entregar uma resposta que tem uma grande aparência de verdade e de coerência, mas muitas vezes a resposta está totalmente imprecisa e juridicamente incorreta. Então, a regra de ouro é utilizar a inteligência artificial como parceira auxiliar e não como substituta da decisão humana. Então, auxílio não é delegação. E aqui nós chegamos ao final do módulo 2.
Foi um módulo importante em que tratamos sobre as questões éticas, a regulamentação do uso da inteligência artificial, desde os marcos internacionais até a nossa regulamentação nacional. Compreendemos os riscos dos vieses da inteligência artificial, citando alguns casos emblemáticos, e ressaltamos a importância vital da supervisão humana da resposta da inteligência artificial. No próximo módulo, nós passaremos algumas aplicações práticas das ferramentas de IA utilizadas na nossa rotina diária, incluindo triagens iniciais, resumos, análise de laudos periciais, pesquisas jurisprudenciais, e também abordaremos uma técnica para adaptação de textos em geral ao estilo da magistrada, ao estilo do magistrado. Aguardo você então no módulo 3.